como é uma entrevista com o gestor. O que acontece? Eu quero que vocês olhem para essa imagem aqui. Isso aqui é o que normalmente acontece numa definição de uma vaga. Normalmente, o que acontece? O que eu estou ensinando para vocês? Foquem nessa imagem aqui, tá? Mas o que eu estou tentando ensinar para vocês, que é o que eu ensino no PRH, no meu treinamento, é o que acontece nos bastidores do recrutamento. Que é diferente você, por exemplo, escutar o conselho de uma pessoa que conseguiu ser aprovado e vai falar assim, gente, eu consegui ser aprovado em vários processos seletivos, eu sei o segredo, eu vou te dizer qual é o segredo. Do que você ter vivido os bastidores do recrutamento. Você não só ter conseguido emprego, mas você ter recrutado. Você ter visto o que acontece nesses bastidores. E o que acontece nos bastidores do recrutamento? Normalmente, existe uma reunião, um comitê de contratação. E é o gestor, essa pessoa aqui, que define qual é a vaga ideal. Ele mostra aqui, tanto para o recrutador quanto para os profissionais, o time dele, por que eles vão estar querendo contratar uma nova pessoa. Por que eles vão estar abrindo uma nova vaga. Quem define isso não é o recrutador, é o gestor. E aí, qual é o grande ponto de vocês entenderem isso? Se vocês vão para uma entrevista final, uma entrevista com o gestor, vocês já sabem que quem está com aquela necessidade de contratação é essa pessoa que vai estar te entrevistando. Então, você já sabe como utilizar os gatilhos certos, como contar as histórias certas, para mostrar que você é a pessoa certa para resolver o problema desse gestor. E aí, qual é o grande ponto? O gestor, o que normalmente os gestores querem? Resultado. Então, você vai ter uma entrevista com o gestor com foco em resultado. Muitas vezes, o gestor que vai estar te entrevistando, ele também é um profissional mais técnico. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma entrevista mais técnica. Você vai mostrar histórias que comprovam que você tem conhecimentos técnicos necessários para aquela posição. E um ponto importante, tá? Vou contar para vocês um erro que uma dedicada especialista já cometeu. Como ela já é dedicada especialista, tá maravilhoso, né? Ela já conseguiu o emprego dela em até 51 dias, então eu posso falar. Um erro que ela tinha cometido foi chegar para uma entrevista. Ela passou para entrevista com o gestor. E aí ela falou, Rick, passei para entrevista do gestor. E aí? Aí o que eu falei para ela? Vamos lá, vamos ver um pouquinho do LinkedIn desse gestor. Eu falei para ela, cuidado. Esse gestor, ele tem uma cara de ser um cara bem seco. De ser uma pessoa bem fria, bem objetiva. Alguém já teve entrevista com um gestor assim? Um cara bem sério. Ou uma mulher, né? Uma mulher bem séria, bem seca. Bem fria, assim. Bem formal. Eu falei, pelo LinkedIn, eu nem conhecia ele, mas pelo LinkedIn, me parece que esse cara é assim. O que eu te aconselho, que eu estou aconselhando aqui para vocês? Entrevista com o gestor, objetividade. Então, a gente tem que ser mais objetivo, mais certeiro na comunicação. Para quem aí fala, gosta de falar, 2 minutos, tá, galera? É o que eu sempre recomendo em todas as respostas de entrevista de emprego. No máximo, 2 minutos. E aí, o que aconteceu com essa dedicada especialista? Ela ficou com isso na cabeça, mas chegou lá na hora, ela ficou nervosa, o que é natural, tá? Para quem tá no início, para quem ainda não tem domínio, para quem não treinou, é natural. Chegou na primeira entrevista com o gestor, ficou nervosa e acabou falando muito. E aí, ela acabou não passando nessa entrevista, e aí o feedback foi essa questão da objetividade, essa questão da comunicação, que ela não conseguiu ser tão objetiva. Então, o que eu aconselho para vocês? Independente, se é entrevista com RH, se é entrevista com gestor, se é entrevista com time, 2 minutos em cada resposta. No máximo 2 minutos, tá? Se vocês não estão seguindo essa regra dos 2 minutos, vocês possivelmente estão contando histórias além do que é o necessário para aquela vaga, para aquela posição, tá? Então, tomem cuidado com isso. E aí tem um ponto para vocês ficarem atentos, quem passar para a entrevista de gestor também, que é o seguinte, em inglês pode acontecer de vocês aí, inglês ou espanhol, enfim, se é um requisito da vaga, se é algo que o time no dia a dia eles trabalham com isso, pode ter a possibilidade do gestor perguntar se você sabe falar inglês e continuar a entrevista em inglês. Isso aconteceu essa semana, se não me engano foi ontem ou anteontem, com o Edu, um aluno meu, dedicado sênior, já está aí, né, no processo de entrevistas, foi aprovado na entrevista com o RH, foi para a entrevista com o gestor, e aí o Edu contou que no meio da entrevista o gestor foi lá e começou a fazer o processo da entrevista em inglês. Então vocês têm que estar preparados para saber que isso pode acontecer, e principalmente se você colocou isso no seu currículo, se você colocou isso no LinkedIn. Então não é para mentir. Vou botar aqui inglês avançado só para passar no filtro. Beleza. Você passa lá no filtro da GUP,
passa lá no filtro do LinkedIn, mas e aí na hora da entrevista, o que, que vai acontecer? Se você não tiver, você vai ficar nervoso, vai ficar nervosa. Então, não é para mentir, não é para ser desleal, é para valorizar o que vocês têm, tá? Então, tem técnica para isso.